sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento nós iremos dar início ao nosso estudo sobre triângulos. Nós iremos ver a sua relação com seus lados, a classificação quanto às suas medidas e as medidas de seus ângulos, e lá no finalzinho nós iremos fazer uma construção deste triângulo com foco na condição de existência. Será que todo lado de um triângulo pode possuir qualquer tipo de medida? Nós iremos verificar se os triângulos podem possuir qualquer tipo de segmento, e isso vai se dar no estudo da condição de existência de um triângulo. Acompanhe comigo. No desenho ao lado, podemos observar que se trata de um triângulo e o indicamos por triângulo ABC, onde destacamos, primeiro, o vértice, sendo os pontos A, B e C, as medidas dos lados, sendo o segmento BC, que é igual à medida A, o segmento AC, que é igual à medida B, e o segmento AB, que é igual à medida C. Temos os lados que são AB, BC e CA. E temos aqui também os nossos ângulos internos. Temos o ângulo A, representado pelo ângulo alfa, o ângulo B, representado pelo beta, e o ângulo C, representado pelo ângulo reto. Observem este triângulo. O maior lado do triângulo, se existir, será oposto ao ângulo de maior medida. O menor lado do triângulo, se existir, estará oposto ao ângulo de menor medida. E se o triângulo possuir lados de mesma medida, possuirá ângulos opostos de mesma medida. Pois bem, pessoal, quando eu digo que o maior lado de um triângulo ou o menor lado de um triângulo, se existir, quero deixar isso aqui bem claro, que significa que os triângulos poderão possuir a mesma medida. Se ele possuir a mesma medida, não terá um lado maior ou um lado menor, e sim todos terão a mesma medida, o mesmo comprimento. Agora, em relação a este terceiro tópico, quando diz se um triângulo possuir lados de mesma medida, possuirá ângulos opostos de mesma medida. Pois bem, um triângulo, a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Se todos os lados são iguais, consequentemente, todos os ângulos também serão iguais. E no caso, temos então que os ângulos internos de um triângulo de medidas iguais será 60 graus. Detalhe, pessoal, triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo nunca será menor ou maior que 180 graus. Todos os triângulos são iguais? E aí, respondam. Depende do comprimento de seus lados e em uma mesma unidade de medida. Os triângulos, eles poderão ser classificados em 3 tipos. Primeiro, triângulo escaleno. É todo triângulo que possui seus 3 lados diferentes. Observem aqui a figura. Segmento AB é diferente do segmento BC, que é diferente do segmento CA. Triângulo isósceles é todo triângulo que possui pelo menos, destaquem aqui, pelo menos 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados com a mesma medida. Temos então aqui que o segmento AB e AC, eles são iguais, eles são congruentes. Logo, temos também que o ângulo B e o ângulo C são congruentes. Triângulo
Equilátero é todo triângulo que possui os três lados congruentes, ou seja, os três lados possuem a mesma medida. Observem o desenho aqui ao lado. Vamos observar, ficar atentos a esta dica, pessoal. Primeiro, qualquer lado de um triângulo pode ser considerado sua base. Costuma-se, porém, chamar a base de um triângulo isósceles o lado de medida desigual, se existir. E a nossa segunda dica: para que um triângulo seja considerado isósceles, é necessário que tenha pelo menos dois lados com a mesma medida. Como o triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida, ele é considerado isósceles. Assim, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é um equilátero. Pois bem, acabamos de verificar a classificação dos triângulos em relação às suas medidas. Agora, nós vamos verificar a classificação dos triângulos em relação à medida dos seus ângulos. Me acompanhe. Triângulos acutângulos é todo triângulo que possui os três ângulos com medidas menores que 90 graus, ou seja, os três ângulos são agudos. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo com medida igual a 90 graus. Triângulo obtusângulo é todo triângulo que possui um ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, ou seja, possui um ângulo obtuso. Agora vamos, pessoal, a mais uma dica. Em um mesmo triângulo tem duas classificações, uma que se refere às medidas dos lados e a outra que se refere à medida dos ângulos. Por exemplo, esse triângulo é escaleno, pois os três lados possuem medidas diferentes. E obtusângulo, pois possui um ângulo obtuso. Vamos agora praticar. Como desenhar um triângulo? Construir um triângulo qualquer e sem critério é relativamente fácil, pois não estaríamos nos preocupando com as medidas e seus lados e ângulos. Mas nesta aula iremos nos restringir a tracejar um triângulo utilizando as ferramentas e técnicas adequadas para tal. Munidos dos seus instrumentos de desenho, que são folhas de papel, régua, compasso, lápis e borracha, desenhe um segmento de reta de 8 centímetros, por exemplo. Uma das extremidades foi chamada de ponto A e a outra de ponto B. Partindo do ponto A e com o auxílio de uma régua, medir uma distância de 6 centímetros, encontrando agora o ponto 1. Com a ponta seca do compasso no ponto A, faça uma abertura até alcançar o ponto 1 e em seguida tracejar o arco. A partir do ponto B, sentido B para A, medir uma distância de 5 centímetros, surgindo então o ponto 2. Com a ponta seca do compasso, centrar no ponto B e com a abertura no ponto 2, desenhar o novo arco. Temos agora o nosso triângulo construído com os lados AB de 8 centímetros, A3 medindo 6 centímetros e B3 medindo 5 centímetros. Parabéns, pessoal! Temos aqui então o nosso triângulo escaleno de lados 8, 6 e 5. Parabéns! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.